Atenção ao top de 5 segundos. Está formada a partir de agora a rede da informação para todo o Brasil. No ar. Tele Brasil Notícias. Antes de entrarmos nas próprias manchetes em si, do Tele Brasil Notícias, vamos falar um pouquinho sobre a situação que nós nos encontramos nesse momento. O país todo está sendo mobilizado para lavar as mãos, cuidar com respeito a espirros, evitar de espirrar sem colocar praticamente os lábios ao cotovelo, evitando proliferações não só do coronavírus, mas também de outras infecções. Então, todo cuidado é pouco, por isso é necessário atenção e respeito. E as pessoas que têm idade, como eu e outros, precisamos nos precaver. E nesse momento é até desaconselhável viagens para alguns países e até mesmo países que não estão envolvidos, em função de não se conhecer, enfim, a grande variedade de situações em que vamos nos encontrar diante do coronavírus atualmente. Vemos que na China já começa a regredir a situação, mas aqui no Brasil o momento é de bastante atenção e cuidado. Não adianta entrar em pânico. Mantenha a sua vida normal, faça seus afazeres, mas procure não esquecer, lave bem as mãos e tome cuidado com respeito a espirros e evite estar em grandes aglomerações. Tele Brasil Notícias. Está começando a partir de agora o Tele Brasil Notícias. A notícia sempre na medida certa, especialmente para você. No programa de hoje, além das variedades de informações, teremos o Polícia em Ação e outros detalhes mais também sobre o futebol. Vamos às nossas principais manchetes, começando o nosso telejornal. Cerimônia no Planalto comemora o Dia Internacional da Mulher. Bancos de leite humano estão com estoques baixos. Justiça Eleitoral realiza recadastramento biométrico. Plano de saúde deve fornecer nova prótese a paciente amputado. Feirão Limpa Nome oferece desconto de 98% em dívidas. Governo lança a Agenda Mais Brasil. Essas e outras manchetes em 1 minuto. Sabe onde você saboreia todos os peixes de água doce do Brasil? No Bar do Plínio. Há 40 anos, servindo o melhor peixe do Amazonas. Venha saborear nosso pacu com pirão, tambaqui com batatas sauté, araúanã com batatas do Plínio. Tudo acompanhado da cachaça de jambu, de Belém do Pará. Bar do Plínio, Rua Bernardino Fanganiello, 458 na Casa Verde. Reservas 3857-0999. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Estamos apresentando Tele Brasil Notícias. Antes de entrarmos nas próprias manchetes em si, no Tele Brasil Notícias, vamos falar um pouquinho sobre a situação que nós nos encontramos nesse momento. O país todo está sendo mobilizado para lavar as mãos, cuidar com respeito a espirros, evitar de espirrar sem colocar praticamente os lábios ao cotovelo, evitando proliferações não só do coronavírus, mas também de outras infecções. Então, todo cuidado é pouco, por isso é necessário atenção e respeito. E as pessoas que têm idade, como eu e outros, precisamos nos precaver. E nesse momento, é até desaconselhável viagens
para alguns países e até mesmo países que não estão envolvidos, em função de não se conhecer, enfim, a grande variedade de situações em que vamos nos encontrar diante do coronavírus atualmente. Vemos que na China já começa a regredir a situação, mas aqui no Brasil o momento é de bastante atenção e cuidado. Não adianta entrar em pânico. Mantenha a sua vida normal, faça seus afazeres, mas procure não esquecer, lave bem as mãos e tome cuidado com respeito a espirros e evite estar em grandes aglomerações. Vamos começar então falando um pouquinho de Brasília. O nosso telejornal vai falar sobre a cerimônia no Planalto, por quê? Tivemos aí no dia 8 de março o Dia Internacional da Mulher. E houve uma cerimônia então no Planalto, lá em Brasília, onde foi comemorado. Inclusive, a primeira-dama Michele Bolsonaro participou na sexta-feira, dia 6, que foi o dia que foi feita a homenagem da cerimônia no Palácio do Planalto, para lembrar o Dia Internacional da Mulher, que é celebrado sempre no dia 8 de março. E nós não poderíamos deixar de mandar a nossa mensagem a você, que é mulher. O mais importante de tudo, sem a mulher, muitos de nós não estaríamos aqui, não é verdade? Então, a gente só tem que, além de dar uma rosa, parabenizá-la e desejar que ela continue sempre bela, esbelta e longe desses grandes atritos que nós temos aqui na grande cidade, mas sim sempre demonstrando amor, paixão pelos seus filhos e também por toda a humanidade. Mas o que eu queria desejar, mulher é sempre mulher. Receba os meus parabéns e também o cumprimento de toda a nossa equipe aqui da TV Cinec. Uma cerimônia para elas. Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, a primeira-dama lembrou das mulheres que trabalham dia e noite para transformar o Brasil. Olho para todas vocês e penso, somos tão diferentes, mas ao mesmo tempo tão iguais em nossos desafios diários, nossas conquistas, nossos anseios. Cada uma se destacando em sua área profissional ou pessoal. Somos tantas em uma mesma mulher. Em seu primeiro discurso após tomar posse como secretária especial da Cultura, Regina Duarte lembrou dos desafios que a mulher tem de enfrentar. A mulher tem sido representada na cultura, na dramaturgia, de formas muito representativas da sua trajetória em busca de grandeza. Acho que houve muitas conquistas extraordinárias. A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, citou algumas mulheres esquecidas, entre elas as indígenas, as mães de deficientes e as idosas, e lembrou de algumas conquistas, como o Ligue 180. Entre os canais que a mulher tem para denunciar casos de violência está o Ligue 180. Ainda este ano, o serviço também vai atender mulheres surdas por meio de videochamadas. A mulher surda poderá ligar para o Ligue 180 porque agora a gente tem a videochamada. É desta forma que nós celebramos o Dia da Mulher, com entregas. Tele Brasil Notícias. Pois é, a TV Cinec, ela cresce a todo dia com programas variados e também com novas redes afiliadas. A Web TV Tapajós está aqui conosco, então sejam bem-vindos, acompanhe a nossa programação, você desta região, eu te vendo lá tem a cidade de Bandeirantes, outras cidades mais, né, que eu não vou lembrar aqui os nomes, mas muito obrigado pela acolhida e acompanhe a nossa programação, não só do Tele Brasil Notícias, mas também de toda a programação da TV Cinec. Inclusive, a diretoria de primeira mão me passou a informação, nós ficamos muito contentes, né? Estamos aí com o quê? 27 estados diferentes, né? Chegando aí 26 estados diferentes, mais 230 países aí acompanhando a programação aqui da TV Cinec. A gente também cumprimenta o pessoal lá da TV de Minas, lá a TV Estrela, não é isso? É TV Estrela, né? De Minas? Isso. Meus cumprimentos, a equipe que sempre prestigia, nos manda aí as suas recomendações. Muito obrigado mesmo. Vamos falar agora sobre, mais uma vez, de mulher, mas agora na questão do banco de leite humano. Por quê? Os estoques estão baixos. Geralmente, no início do ano,
os estoques de leite, né, leite para bebês, né, são chamados de leites humanos, ficam baixos. Por isso o Ministério da Saúde está incentivando as mães que estão amamentando, inclusive, a doarem. E os especialistas dão garantias de que o leite materno é fundamental para alimentar o bebê prematuros e de baixo peso. Vamos conferir na informação. São, em média, 20 visitas por dia dos bombeiros do Distrito Federal à casa das doadoras de leite materno. Antes disso, tem toda uma preparação. Eles chegam cedo ao hospital, traçam uma rota e pegam o material de trabalho. Quando eu chego na residência, eu me identifico, eu me apresento a ela e vou fazer a orientação, toda a orientação sobre o aleitamento materno, como ela deve proceder, como ela deve ser retirada do leite. Silvana já está acostumada com a visita semanal dos bombeiros. Ela doa leite desde que teve o primeiro filho há 2 anos e meio. Hoje, amamenta o pequeno Alexandre, de 4 meses, e incentiva outras mamães. Eu separo um momento do dia para fazer ordenha, geralmente ordenho pela manhã, quando o peito está mais cheio. E aí vou congelando esse excedente de leite e toda semana o pessoal passa aqui em casa para buscar. Mesmo com essa facilidade, o estoque nacional de leite humano cai durante as férias escolares e feriados prolongados. O Ministério da Saúde está de olho nisso. Quando a gente observa estoques baixos, volumes baixos de doação, a gente pode inferir que menos mulheres estão amamentando. Isso é muito preocupante, porque o aleitamento materno é uma das principais estratégias de saúde pública que o Ministério adota. 11% dos bebês que nascem todos os anos no Brasil são prematuros. Em números, 330 mil crianças de baixo peso e ainda em fase de desenvolvimento. No ano passado, 65% delas puderam se alimentar graças às doações de leite humano. Um deles foi o Otto, hoje com 11 meses, de pura alegria. Mas ele nasceu prematuro e ficou 37 dias na UTI. Eu não conseguia tirar, o meu leite não tinha descido, eu não conseguia tirar toda a quantidade que ele precisava. E aí ele recebeu o leite do banco de leite e isso foi muito bom para mim, porque eu sei que o leite materno é importante para toda criança, para todo bebê recém-nascido, mas para o prematuro ele é mais importante ainda. Para dar esse suporte às mães que não podem amamentar os filhos, existem 225 bancos de leite humano e 217 postos de coleta em todo o país, além de um sistema que facilita as doações. O leite humano é o melhor alimento para o recém-nascido. Ele tem tudo o que ele precisa, desde os nutrientes para que ele cresça, se desenvolva bem, até a imunidade, porque somente no leite humano ele consegue a imunidade que ele precisa nesses primeiros dias de vida. Eu dou o meu leitinho e não faz falta para mim, porque eu estou muito gordinho. Tele Brasil Notícias. Pois é, nós vivemos agora um período eleitoral aqui no Brasil. Teremos eleições aí, né? E a Justiça Eleitoral está realizando o recadastramento biométrico. Isso mesmo. Ela está realizando esse recadastramento em mais de 700 municípios diferentes. Inclusive, a matéria que vai ser mostrada é da TV lá do Ceará, que vai dar dicas para que a pessoa não perca o prazo e seu título eleitoral venha a ser cancelado. Inclusive, o prazo para cadastramento biométrico varia de cidade em cidade. Por isso, é bom ver a data limite no seu município pelo site do Tribunal Regional Eleitoral de seu estado. Acompanhe de perto a nossa matéria. Mais de 373 mil títulos de eleitor em Fortaleza foram cancelados por não terem feito cadastro biométrico, segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Caso não regularizem a situação até o dia 6 de maio, não poderão votar nas próximas eleições municipais em outubro. O TRE alerta para os eleitores buscarem regularizar a situação o quanto antes, para evitar filas perto do final do prazo nacional. Depois não poderá haver nenhuma alteração cadastral até as próximas eleições. O cadastro só será aberto em novembro.
Atualmente, os postos estão atendendo com menos da metade da capacidade à disposição dos eleitores. Até o dia 6 de maio, quem não fizer a sua regularização, o título permanecerá cancelado e ela só poderá solicitar a revisão de sua situação após a conclusão dos trabalhos da eleição, em novembro, com a reabertura do cadastro. Além de não poder votar, não poder ser candidato, né? Essa pessoa não poderá emitir documentos oficiais, como CPF, passaporte, retirar empréstimo em bancos oficiais ou fazer matrícula em instituições de ensino público, certo? Cadastro em programas sociais como Bolsa Família. Então é importante que o eleitorado tenha consciência, aproveite a disponibilidade ainda até o dia 6 de maio e procure fazer a sua revisão. O Jeová regularizou a situação, não quer nem ouvir falar em enfrentar filas de última hora. Agora deu tudo certo, mais tranquilidade, menos gente, né? Menos pessoas. Para regularizar a situação não paga nada, é preciso trazer documento com foto e comprovante de endereço atualizado. O TRE tem vários pontos de atendimento pela cidade. Tele Brasil Notícias. Sabe onde você saboreia todos os peixes de água doce do Brasil? No Bar do Plínio. Há 40 anos, servindo o melhor peixe do Amazonas. Venha saborear nosso pacu com pirão, tambaqui com batatas sauté, araúanã com batatas do Plínio. Tudo acompanhado da cachaça de jambu, de Belém do Pará. Bar do Plínio, Rua Bernardino Fanganiello, 458 na Casa Verde. Reservas 3857-0999. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Estamos apresentando Tele Brasil Notícias. Você está no Tele Brasil Notícias, a notícia sempre na medida certa para você. Você pode participar conosco através do nosso Facebook, Tele Brasil Notícias. Também mandando a sua correspondência para nós através do nosso correio e-mail, né? Que é telebrasilnoticias@gmail.com. E temos também aí para quem tem o Twitter, né? Tele Brasil Notícias 1, você vai dar a sua opinião também falando sobre o Tele Brasil Notícias, tá? Vamos agora falar um pouquinho sobre o governo federal. O governo federal, inclusive, lançou a Agenda Mais Brasil. Então, foi feito isso na quarta-feira, lá no dia 4 de março, e são ferramentas para que você possa, eu, qualquer outro cidadão, acompanhar as ações do governo federal. E ela é chamada de Agenda Mais Brasil. Vamos acompanhar. A plataforma Agenda Mais Brasil traz informações dos projetos, programas e políticas públicas considerados prioridade pelo governo. O projeto é coordenado pela Casa Civil da Presidência da República. No endereço gov.br/Agenda Mais Brasil estão 24 projetos divididos em temas como saúde e segurança pública. O usuário também pode se cadastrar para receber informações pelo smartphone via WhatsApp. Estão na plataforma, por exemplo, o projeto Acolhida, iniciativas de combate à corrupção e ao crime organizado, o programa Criança Feliz, projetos de infraestrutura, saúde e educação, além da nova Previdência. A população passa a ter em suas mãos informações e números que demonstram o trabalho dos diversos ministérios e órgãos governamentais definidos por temas orientadores, que representam os principais anseios da nação brasileira. A divulgação é uma forma de manter a população informada sobre as atividades do governo, segundo destacou o presidente Jair Bolsonaro durante o lançamento aqui no Palácio do Planalto. É também uma prestação de contas à sociedade. Nós queremos cada vez mais, de forma prática e objetiva, permitir a todos no Brasil que possam acompanhar a execução de suas obras. E em percebendo algo anormal, colaborar
no sentido de que aquela obra seja redirecionada no que diz respeito aos seus gastos. Tele Brasil Notícias. Você está no Tele Brasil Notícias e eu quero agradecer desde já a participação do Palhão, a participação aí do Bar do Plínio. Muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite a todas as equipes aí que trabalham constantemente, né? E estão sempre atentas. Mas eu também quero cumprimentar meus amigos que fazem aí a parte de rádio e televisão. Por quê? Radiodifusores de todo o país debateram o futuro do setor do rádio. Um evento foi um fórum nacional do rádio. Inclusive, aconteceu em Brasília e foi discutido lá o futuro do setor de rádio e televisão com a modernização da internet, com a saída de alguns sinais, como o sinal AM e assim por diante. Qual será o futuro? É uma entrevista interessante para você que trabalha em rádio, para você que é proprietário também de emissoras de rádio ou televisão também, né? A gente sempre prestigia esse aspecto, porque são informações importantes para você, radialista. Um fórum nacional para discutir o futuro da radiodifusão no Brasil e no mundo. Como estão os cenários para televisão e rádio, emissoras comerciais, públicas e comunitárias? Como as novas tecnologias interferem na nossa interação com esses veículos? Regularizar todos aqueles radiodifusores que ainda estão fora da regularização, limpar, vamos dizer assim, a frequência de forma a ter mais radiodifusores participando, né, e desburocratizar, tornar esse sistema mais ágil. Discutir os próximos passos da radiodifusão é falar sobre coisas que agora parecem distantes, mas dentro de algum tempo farão parte do cotidiano das pessoas. E dois assuntos em especial foram debatidos aqui hoje e devem mexer logo com a audiência. O futuro do rádio, que deve migrar de vez para o modelo digital, e das TVs, que têm evoluído cada vez mais para os serviços de streaming, aqueles assistidos pela internet. No caso da EBC, uma das prioridades do ano é ampliar a rede de rádios. Podemos fazer mais com menos utilização das capacidades dos nossos transmissores, né? E com isso a gente pode ampliar mais a rede, né? A rádio, para você ter uma ideia, nós estamos presentes apenas em 10 estados da federação, como afiliadas. A televisão nós estamos a 18, quase o dobro. Então a rádio é importante, tudo que vem para ajudar o rádio, né, é bem-vindo para nós, vai exatamente ao encontro do que nós estamos trabalhando. Tele Brasil Notícias. Bom, entramos agora na parte jurídica. Até antes de falarmos sobre as questões jurídicas, vamos comentar alguns aspectos que aconteceram recentemente. Foi publicada uma notícia informando que o governo federal não está mais obrigado a fornecer medicamentos de alto custo que não estejam naquela tabela básica que eles possuem lá, né? Então é uma novidade que chegou aí. Essas matérias aparecem simultaneamente, mas parece que foi uma decisão do STJ, tá? E por falar em STJ, você tem plano de saúde? É uma coisa complicada, né? Todo mundo tem. Plano de saúde deve fornecer nova prótese a paciente amputado após acidente de moto. Esse é um caso que estamos trazendo atenção. Por quê? A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, em decisão unânime, ou por todos, negou o provimento de recurso especial de uma operadora de plano de saúde que não quis pagar pela substituição de prótese para um paciente amputado. E ainda de acordo com o colegiado, a negativa do plano é abusiva, pois foi documentado por laudo e que a necessidade da nova prótese é decorrente de ato cirúrgico anterior. Veja a situação em que se encontrava essa pessoa. Mas acompanhe com detalhes essa informação, porque se você está nessa situação, existe uma saída. Evandra morava em São Luís do Maranhão e há 20 anos se mudou para Brasília para tratar dores na coluna. Após diversas sessões de fisioterapia, veio o diagnóstico.
degeneração dos discos da coluna. A indicação foi de cirurgia. Nos últimos 15 anos, ela passou por 5 operações e em todas elas precisou brigar com o plano de saúde. Eles autorizavam a cirurgia, mas com material do plano de saúde, que na verdade é marca muito boa. E o médico só operava com aquela marca da empresa dele. O direito batalhado pela Evandra para conseguir trocar a prótese foi garantido pelo Superior Tribunal de Justiça para outro paciente de São Paulo que teve a perna esquerda amputada na altura da coxa e precisou colocar uma prótese após um acidente de moto. O dispositivo, que deveria ajudá-lo a caminhar, começou a trazer problemas depois de um tempo, como dores intensas. Com isso, ele corria o risco de passar por uma nova amputação. O médico, então, indicou a troca da prótese por outra mais adequada, no valor de R$170 mil. Porém, a operadora de plano de saúde se negou a pagar pela substituição, alegando que o procedimento não estava relacionado ao ato cirúrgico nem previsto no contrato. O paciente procurou ajuda na justiça e o juiz de primeira instância determinou o fornecimento da prótese. O Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou a sentença. No STJ, os ministros da terceira turma entenderam que a negativa do plano é abusiva. A relatora ministra Nancy Andrighi destacou que foi documentado por laudo médico que a necessidade da nova prótese é por causa de cirurgia anterior. A magistrada ressaltou ainda que é o médico e não a operadora do plano quem deve indicar o melhor tratamento para o paciente. Tele Brasil Notícias. Sabe onde você saboreia todos os peixes de água doce do Brasil? No Bar do Plínio. Há 40 anos, servindo o melhor peixe do Amazonas. Venha saborear nosso pacu com pirão, tambaqui com batatas sauté, araúanã com batatas do Plínio. Tudo acompanhado da cachaça de jambu, de Belém do Pará. Bar do Plínio, Rua Bernardino Fanganiello, 458 na Casa Verde. Reservas 3857-0999. Você gosta de artesanato? O Palhão Artesanato está há mais de 50 anos no mercado e ele trabalha com produtos naturais. Isso mesmo. Para você que busca aí aquela telas em palhinha, você encontra lá esteiras todos os tipos, aquelas telas para pergolados, bolsas de todos os tipos em produtos naturais, aqueles também chapéus, todos os modelos, eles trabalham lá e oferecem para você. E lembrando, toda a linha de cesta, aquela cesta de vime, bambu, cesta em palha, todos os tipos de caspu, exatamente, na palha da taboa, milho, aquela palha da carnaúba, exatamente, você encontra no O Palhão. Esteiras também, tem lá esteiras de carnaúba, sisal, taboa, de junco, seda do buriti, tem aquela traçada branca, tapetes, você encontra todos os tipos lá de tapetes, também ó, caixas para presentes, dependendo do presente de Natal, etc., você encontra lá. Você lembra aquela cesta de roupas antiga, que era em trabalho artesanal? Você encontra lá também, ó, cesta de roupas, também aquelas cestas para padaria, você vai na padaria, tem aquele balcão, aquela cesta com os pães ali também você encontra lá, e também para supermercados, exatamente. E olha, Palhão Artesanato está localizado na rua Oiapoque 89, no Brás, ali próximo ao viaduto da Rangel Pestana e do gasômetro. Ali próximo também ao Largo da Concórdia. Mas olha, quer conferir o que eu estou aqui dizendo? 3229-1186. Você também pode acompanhar aí através do site, né? Está em vendas online também, que é www.opalhão.com.br. Confira mais de perto. Estamos apresentando Tele Brasil Notícias. Você está no Tele Brasil Notícias. Daqui a pouquinho nós teremos o nosso quadro que dá informação para você, Polícia em Ação, o quadro de esportes também, aqui no Tele Brasil Notícias. Vamos falar agora um pouquinho sobre você que tem aí seu agronegócio, né? E tem aí a sua fazenda,
Falsificação e comércio ilegal preocupa agronegócio. Sim, está havendo falsificação e comércio ilegal de produtos agrícolas como defensivos, e isso tem preocupado o setor de agronegócio brasileiro. E também um encontro em Brasília, inclusive, foi realizado para coibir estas práticas criminosas. Você vê que às vezes aparecem notícias de que uma fazenda foi pega de surpresa por bandidos armados que não levaram, enfim, bens como animal e etc., mas sim toda a parte de defensivos agrícolas e até os implementos agrícolas para aquela plantação na sequência. Mas acompanhe essa matéria, que é bem interessante, e os nossos cumprimentos a você que é aí do agronegócio, agricultor, pecuarista e assim por diante. A falsificação e o roubo de insumos agrícolas, como fertilizantes, está tirando o sono de muitos agricultores e causando insegurança ao agronegócio brasileiro. Essa produtora rural do Mato Grosso conta que já foi vítima da ação dos criminosos. Numa ocasião eu fui furtada em $500 mil em produtos defensivos, e nessa última situação foi fertilizante, que eu não sei de que forma, quando chegou na propriedade, dentro do bag que deveria ter fertilizante, o que tinha era pedra. Os defensivos agrícolas e fertilizantes representam 40% do custo de produção na agricultura brasileira. Segundo entidades do setor, atualmente, cerca de 20% desses produtos são falsificados ou adulterados, o que resulta em sérios prejuízos para toda a cadeia produtiva, além de uma preocupação com a saúde do produtor e do consumidor. É necessária a atuação em conjunto com Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Receita Federal, para que nós, MAPA, com expertise sobre o assunto, façamos ações coordenadas para identificar quais as rotas, quais os produtos, quais tipos de fraudes a gente deve buscar repreender e apreender. O receio dos produtores é com o nível de sofisticação da adulteração desses produtos, que tem alto valor agregado. Por isso, eles defendem a melhoria nos lacres das embalagens dos defensivos, sugestão que já vai ser estudada pelo governo. Com certeza é possível que o próprio setor crie, junto com o governo, uma forma mais eficiente de proteger contra a contrafação e pirataria. Tele Brasil Notícias. Muito bem, vamos falar com você que está em situação de débito e está com o nome negativado no SPC e em outros locais. Está acontecendo o feirão Limpa Nome, que oferece um desconto de até 98%. Isso vai ocorrer até o final do mês. Então você que é consumidor, você que é microempreendedor, está com dívida e com nome sujo, vai ter esta oportunidade até o final então desse mês. Os acordos tanto podem ser fechados pela internet ou pessoalmente, inclusive no próprio Serasa aí para você. Os postos Serasa você entra no site, lá tem informação dos endereços ali para você. Vamos então à matéria com esta informação. Crédito fácil com juros mais altos do que se imaginava, perda do emprego, doença de alguém da família. São muitos os fatores que levam ao endividamento. E o Feirão da Serasa é uma oportunidade de limpar o nome com um bom desconto. A taxa de abatimento no valor total da dívida pode chegar a 98%. A última edição do nosso evento, ele foi a edição que bateu todos os nossos recordes. A gente teve mais de 4 milhões de dívidas negociadas. Né? Desses 4 milhões de dívidas negociadas, 70% delas foram pagas à vista. E nós tivemos aproximadamente 50% dessas 4 milhões de dívidas que foram dívidas que tiveram o acordo sendo fechado com mais de 80% de desconto. Para fazer a negociação, a pessoa pode vir até um escritório da Serasa como esse ou simplesmente fazer de casa, pelo site. Não há diferença no resultado final, porque o tamanho dos descontos é definido previamente pelos credores. O site é serasaconsumidor.com.br. Lá é possível ver os mais de 40 credores que participam do feirão e quais são os percentuais de abatimento de cada um. Quanto menos parcelas ou quando o consumidor consegue fazer esse pagamento à vista, ele acaba tendo mais desconto. A política do desconto ela está muito na mão do credor, então ele leva em consideração fatores que a gente acaba não tendo conhecimento.
possivelmente tempo da dívida, né? E mesmo quem não está com o nome negativado, mas tem contas em atraso, pode aproveitar para pagar o que deve. Assim, o consumidor evita problemas para conseguir um crediário, um financiamento e até mesmo dificuldades na relação com o seu banco. Depois de negociar e pagar a primeira parcela, o nome fica limpo em até 5 dias. Tele Brasil Notícias. E agora no Tele Brasil Notícias chegou aquele momento de você ficar aí com muita vontade e sabor na boca, né? Por quê? Lembra aquela propaganda? Restaurante Ceasa, o melhor de São Paulo. Todo o sábado, a tradicional sopa de cebola. Lembra? É uma propaganda bem antiga. E justamente, a tradicional sopa de cebola do Ceasa, inclusive a matéria, vai estar apresentando como prepará-la através do chefe Juliano Braz. E ele vai dar a você passo a passo da tradicional receita de cebola do Festival CEAGESP que está acontecendo. E é uma atração que está ocorrendo à parte lá para você. E nas outras semanas vamos dar também outras receitas deste festival aí também para você. Mas acompanhe agora a tradicional, como eu sempre falo, tradicional sopa de cebola do Ceasa. Olá, meu nome é chefe Juliano Braz, responsável pelos festivais gastronômicos CEAGESP. Toda semana nós temos a grande atração, que é a sopa de cebola do CEAGESP. Agora vamos começar o primeiro passo da sopa de cebola do CEAGESP. Primeiramente nós vamos preparar o caldo de carne, que é a base da sopa de cebola. Aqui nós temos músculo. Então aqui vamos dourar primeiramente a carne em um pouco de azeite. Em casa o ideal é dourar essa carne na panela de pressão, né? Se doura essa carne, acrescenta a seleção de vegetais e se deixa cozer em pressão por aproximadamente 1 hora. Aqui no festival nós usamos uma báscula de 250 litros, que esse caldo é preparado em cocção lenta por 16 horas. Na panela de pressão, por 1 hora, vai chegar um resultado próximo ao nosso. Dourou um pouco a carne, adicionou os ingredientes, cenoura, a cebola, alho inteiro, louro, alho poró, salsão, pimenta, que a gente vai dar uma mini salteada, uma puxada para ele liberar todos os aromas, né? Para cozer e extrair aqui todo o sabor desses alimentos. Em seguida, água, sal. E agora vamos deixar cozer. Nessa panela eu já tenho o caldo aqui, cozeu por 1 hora, 1 hora e meia. Se coa, vai dar nesse resultado. Bom, agora a gente vai para a segunda etapa da sopa mais tradicional do inverno paulista. Aqui nós temos margarina, aproximadamente 3 colheres de margarina, 3 colheres de farinha de trigo para 500 gramas de cebola. Derretemos a margarina. Em seguida a gente vai colocar a cebola em finas lâminas. É muito importante aqui, ela está laminada fina. Só pela cor e pela crocância da cebola, já se sabe que é uma cebola fresca. Vamos esperar um pouquinho, vai uns 10 minutinhos mesmo. Agora chegamos aqui à segunda etapa da nossa sopa, né? Aqui se vê que a cebola ela está bem transparente. Ela já está no ponto certo agora de adicionar o restante dos ingredientes. Agora devagar a gente vai adicionar a farinha de trigo. Importante ir mexendo aos poucos para que ela não empelote. Agora aos poucos nós vamos adicionar o caldo de carne. É bem importante adicionando esse caldo aos poucos e que o caldo esteja quente também. Agora a gente está chegando num ponto em que a gente está amolecendo o creme. Agora a gente
chega no final da receita. Vamos retificar o sal, né? Um pouquinho mais de sal. E ela está pronta. Aqui é um creme, né, com a cebola. Para gratinar a nossa sopa, nós adicionamos ela na cumbuca de barro. Pegamos uma fatia de pão italiano, importante afundar o pão, e parmesão ralado. Meia colher de parmesão. Levamos essa cumbuca de sopa num forno pré-aquecido e, de acordo com a temperatura do forno, né, temperatura não, a potência do forno, ele vai ficar na faixa de 15 minutos ou até a sopa ficar gratinada. Tele Brasil Notícias. E já já você vai acompanhar o melhor do esporte no Tele Brasil Esporte no ar para você. Tele Brasil Notícias. Momento empresarial. E o nosso convidado hoje do nosso espaço comercial é o Bar do Plínio, através do Ramiro, que é o proprietário do Bar do Plínio, aqui na Casa Verde, que estão há 38 anos, é isso? 38 anos. E aqui quando começou, conta uma história para mim, como é que começou o Bar do Plínio? Começou com um botecozinho, foi indo, foi emendando, foi igual retalho. E hoje está normal. E você sempre começou trabalhando com peixe? Sempre a mesma coisa. E antigamente os peixes eram pescados por nós mesmo. Então realmente foi uma luta aí chegar ao que chegou hoje em 38 anos. Mas sem luta não se consegue nada, né, viu? E dentro desse espaço de tempo, você lembra de alguma história engraçada de algum cliente que relevou, mostrou o que é o Bar do Plínio? Não, vários, nem sei. Às vezes, tem razão. O cara comendo tucunaré fala que não é, que é porquinho. Completamente diferente um peixe. E aqui, olha, eles são tão especializados que nessa situação, o Plínio, além de estar ali acompanhando o atendimento, ele acompanha de perto a realização do prato, a preparação e até chegar na sua mesa, não é isso, Plínio? Fico na cozinha, sai o prato, eu acompanho tudo. Eu chego aqui 11 horas, vou embora 1 hora da manhã. Lembrando que a casa ela tem também uma equipe de trabalho, né? Tenho, tudo pessoal na cozinha especializado em peixe, e garçom também, para explicar. Peixe que tem escama, é de couro, explicar direitinho, né? E olha, o mais importante que eu queria ressaltar, eles estão localizados aqui na Casa Verde, é um lugar fácil de vir para cá. Você lembra os acessos? Ah, lembro, está no centro. Vamos falar pelos lados. Está na Engenheiro Caetano Alves, é 3 minutos. Está na Marginal de Pinheiros, é 3 minutos. Está no centro da cidade, é 10 minutos. E a casa aqui funciona a partir de que horário? Das 11 a 1. E aqui você tem happy hour, você tem o almoço? Tem o almoço com pratos comerciais, tem o happy hour com patrocínio de cerveja. Toda cerveja tem uma porção. Eu vi que você tem porções, você tem pratos variados e inclusive você trabalha também com o sistema iFood. E a Food, muita viagem a iFood, né? Isso, a pessoa pode pedir então lá pelas 11 horas o seu almoço aí. Das 11 a 1 ele pedindo será entregue rapidinho. Então o nosso convidado só falta nos dar agora o endereço para saborearmos essa delícia. O endereço? Bernardino Franganiello 458. É aqui na Casa Verde. E tem o telefone 3857-0999. E estamos convidando você a conhecer aqui mais de perto, porque veja, o nosso espaço comercial favorece a isso. E lembre-se, Bar do Plínio é o original. O original do Brasil. Tele Brasil Notícias. Sabe onde você saboreia todos os peixes de água doce do Brasil? No Bar do Plínio. Há 40 anos, servindo o melhor peixe do Amazonas. Venha saborear nosso pacu com pirão, tambaqui com batata sauté,
Araúanã com batatas do Plínio. Tudo acompanhado da cachaça de jambu, de Belém do Pará. Bar do Plínio, Rua Bernardino Panganiello, 458 na Casa Verde. Reservas 3857-0999. Tele Brasil no Esporte. Começando o Tele Brasil no Esporte no ar para você, vamos falar do Atlético de Minas Gerais, que acertou o retorno de Lucas Prato, de acordo com a informação da TV Argentina para o mês de junho. O Atlético Mineiro acertou então a contratação de Lucas Prato junto ao River Plate para o meio do ano. A informação é da jornalista Martin Castilha, da rede de televisão argentina TNT Sports. Caso seja confirmada a notícia, Prato retornaria ao Atlético Mineiro em junho. O jogador de 31 anos teve ótima passagem entre os períodos de 2015 e 2017, período no qual conquistou o Campeonato Mineiro e foi vice-campeão brasileiro em 2015. A contratação se deve ao novo técnico que chegou ao time. Ao acertar com o Atlético Mineiro, o treinador exigiu que o clube reforçasse o elenco para bater de frente com os times Flamengo e Palmeiras. E vamos aí na sequência a nossa segunda informação do esporte aqui para você. Tele Brasil no Esporte. Vamos falar agora do esporte amador aqui de São Paulo, região Zona Leste. Estreou o campeonato estadual no ginásio de esportes de Itaquaquecetuba. O primeiro jogo da partida, com imagens do primeiro gol que você está vendo aí, de 8 partidas, vencida por 8-3, inclusive pela escola de futebol Vila Curuçá, da categoria Sub-18. Com a estreia da escola de futebol da Vila Curuçá, do Sal Grosso e do professor Ivo. Confira aí, garotada. É isso aí, é futebol pra frente. Caprichar, Tele Brasil no Esporte. Você está no Tele Brasil Esportes no ar aí para você. E olha, jogo de volta entre Barcelona e Nápoles será disputado com portões fechados. Acredite se quiser. A partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões em Barcelona e Nápoles, no dia 18 de março, será disputada com portões fechados devido aos temores ligados ao novo coronavírus. Anunciaram os dois clubes na última terça-feira. O jogo acontecerá no estádio do Barça, o Camp Nou, e a decisão foi tomada após uma reunião de dirigentes do clube com as autoridades de saúde da Catalunha. Então, fica aí a partida de ida, disputada na Itália em 25 de fevereiro, que terminou empatada em 1-1. Mas aguarde aí que vem mais jogo aí pela frente. Tele Brasil no Esporte. E agora, no Tele Brasil Notícias e também no Esporte no ar para você, vamos falar do caso Ronaldinho. Eu, sinceramente, eu acho que armaram alguma coisa para ele. Mas olha, juiz mantém Ronaldinho e Assis preso por temer fuga e obstrução das investigações. O juiz Gustavo Amarília negou na terça-feira última o pedido de transferência de Ronaldinho Gaúcho e de seu irmão, o Assis, para a prisão domiciliar em Assunção, no Paraguai. Ambos estão detidos desde a última sexta-feira em um presídio de segurança máxima na capital do país. Chegou a ser dado como garantia, inclusive para que ele cumprisse em domicílio, o imóvel que serviria como prisão domiciliar no valor de 770 mil dólares, ou seja, cerca de 4 milhões de reais. Mas o juiz entendeu que se ambos saíssem da cadeia, poderiam prejudicar as investigações de uso de passaporte falso e outros crimes. Infelizmente, o jogador brasileiro está sendo taxado até de criminoso. É duro, viu? Mas vamos às informações também aí para você.
Brasil no Esporte. E com essa última manchete, encerramos então o Tele Brasil no Esporte de hoje. E fique conosco, vem aí na sequência, Polícia em Ação. Tele Brasil Notícias. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Polícia em Ação. Está começando a partir de agora o nosso quadro aqui no Tele Brasil Notícias, que é o quadro Polícia em Ação. Hoje teremos uma única matéria, mas porém agradecemos aí ao COD Brasil que nos enviou as informações e inclusive outros detalhes mais, né? Vamos falar um pouquinho de roubos de cargas e veículos por indivíduos que utilizavam viaturas descaracterizadas. Exatamente. O setor de investigações do 1º Distrito de Mairiporã, lá em Terra Preta, ali perto de Atibaia, após grande repercussão dos roubos de carga e veículos por indivíduos utilizando viaturas falsas descaracterizadas, ou seja, fazendo que era a polícia, né? Em especial nas rodovias que cercam esse distrito, ali temos a Fernão Dias, né? Iniciou investigações para identificar e prender esses possíveis autores. O setor interceptou, inclusive, veja, na área desse município, um veículo com sinais sonoros e luminosos idênticos aos utilizados por viaturas descaracterizadas. Exatamente. Inclusive com um adesivo do Departamento de Polícia Judiciária da capital, o DECAP. Veja o absurdo dos bandidos. Foram apreendidos o veículo, 2 facas, um radiocomunicador, como está aí na foto, uma pequena porção de entorpecentes e medicamentos controlados. E nesse período, e nesse primeiro momento, inclusive, foi lavrado um termo circunstanciado de usurpação de função pública e porte de drogas. As investigações estão na sequência. Porém, aqueles que foram vítimas poderão procurar o DP de Terra Preta. Nós temos aqui o endereço, inclusive, Avenida Pietro Petri, 585, em Mairiporã. O telefone, código de área 11 4486 5599, se você foi vítima deste tipo de abordagem de policiais falsos com viaturas realmente falsas, né? Então aí fica aí a dica para você. Está aparecendo a foto dos 2 que foram apreendidos, inclusive, para que você também possa reconhecê-los e se dirigir ao distrito e apresentar aí sua queixa se houve roubo de carga ou mesmo de automóvel. Então, repetindo aí, o telefone é 11 4486 5599 e você vai estar ali em contato direto com o 1º Distrito de Polícia de Mairiporã, Terra Preta. E com esta informação encerramos hoje o Polícia em Ação para você. Até a próxima semana. Polícia em Ação. Pois é, este foi o nosso jornal Tele Brasil Notícias de hoje. Eu espero que você tenha gostado, mas eu quero deixar uma reflexão. Lembre-se que tivemos período na humanidade em que houve grandes pragas. A humanidade passou por isso, muitos ali perderam a sua vida, mas a vida continua, independente da circunstância. Mas o mais importante de tudo, não esqueça de seguir as regras básicas. A higiene, em primeiro lugar, vai te ajudar a sobreviver um pouco mais nesse mundo tumultuado e cheio de aflições. E não esqueça, se está acontecendo enchentes, terremoto, pestilências e assim por diante, alguma coisa está cumprindo hoje na humanidade. E se você olhar na Bíblia, essa informação está ali para você que acredita na Bíblia. Para você que não acredita, observe a natureza e veja as circunstâncias. Porque o que nós podemos fazer? Simplesmente é acompanhar e ver
a circunstância do que está acontecendo. Você que é da área médica, receba o nosso parabéns pela sua luta, você que trabalha na área de enfermagem também, porque é um momento bastante delicado. E desejamos a você e a sua família sempre saúde, boa consciência e o melhor de tudo. Ame ao próximo, porque é só com amor que se constrói a vida na humanidade. Até o próximo Telejornal Brasil Notícias para você.